bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caso de cada um. Tudo bem, queridas e queridos? Olha só, vou dar uma palhinha breve sobre recortes da história da literatura brasileira. Tá? Toda ela, inicialmente, é muito demarcada pela influência de um francês chamado Fernand Denis, que esteve aqui pelo Brasil por todos os 3 anos, ele ficou por aqui, e percebeu que havia um espaço vazio de reflexão sobre possibilidades de construção de obras de literatura brasileira. Ele é anterior a José de Alencar, ele é anterior a Gonçalves Dias e tal. E também ele percebe a falta de uma história da literatura brasileira, né? Então ele propõe, de saída ele percebe assim a opulência da natureza, a força da natureza, a presença dos indígenas. Ele circulou pelo Brasil, conforme consta. Ele ele percebe que a literatura brasileira não se dá conta do potencial que tem a ser desenvolvido. Esse cara é muito importante num vazio, numa espécie de vazio de reflexão sobre as possibilidades da literatura brasileira e de como fazer a história da literatura brasileira. Esse cara se torna muito importante. Já no romantismo, já no em torno de meados do século XIX, pelo menos alguns intelectuais se propõem a fazer uma história da literatura brasileira. E ela vai, muito influenciada por Fernand Denis, ela vai demarcando um certo modo de se fazer a literatura brasileira. A, são muito importantes pelo menos dois. Um deles é... Eu só tenho o livro em segunda edição. É esse aqui, Curso Elementar de Literatura Nacional, do cônego doutor Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, que a gente costuma chamar mais rotineiramente de História da Literatura Brasileira do Fernandes Pinheiro. Mas era um curso elementar. Bem, era um curso elementar bem robusto, né? E ele tem um traçado, a primeira edição dele é de 1862. Ele tem um traçado bem interessante, porque embora houvesse toda uma orientação do romantismo, né, de valorização nacional, ele tem a percepção muito clara de que a literatura brasileira é um ramo. Eu vou até ler aqui um trechinho dele, que ele vai dizer assim: bem, que nos pese apartarmos da opinião de um particular amigo, que é o outro de quem eu vou falar, a quem muito respeitamos pelos seus profundos conhecimentos na matéria, não pensamos que possa existir literatura brasileira antes da época que vamos estudar. Fortalece-nos nesta crença as seguintes palavras escritas por um distinto compatriota nosso: cada povo tem a sua literatura, como cada homem o seu caráter, cada árvore o seu fruto. Mas esta verdade, que para os primitivos povos é incontestável e absoluta, todavia alguma modificação experimenta entre aqueles cuja civilização apenas é um reflexo da civilização de outro povo. Então, semelhante às árvores enxertadas, vêm-se pender dos galhos de um mesmo tronco frutos de diversas espécies, e posto que não degenerem aqueles que do enxerto brotaram,
contudo, algumas qualidades adquirem, dependentes da natureza do tronco que lhes dá o nutrimento, as quais os distinguem dos outros frutos da mesma espécie. Era tal o caso, porém, as duas literaturas marcham a par e conhecer-se pode qual é indígena, qual é estrangeira. Indígena a que ele se refere é autóctone brasileira. Em outras circunstâncias, quais a águas de dois rios que em um confluente se anexam e, confundidas em um só leito, se deslizam. As duas literaturas de tal jeito se aliam que impossível é separá-las. A nota a que ele se refere é do Gonçalves de Magalhães, escrita em Niterói. Bem, a que ele está se referindo? Quando a gente lê o, esse breve compêndio escolar, a gente vê que ele trata da literatura brasileira não somente. Ele vem tratando desde a literatura portuguesa medieval, por isso que ele fala, são as árvores, né? São galhos de um mesmo tronco, etc. E tal. Então ele vem tratando da literatura portuguesa desde a medieval. E ele trata as duas de forma imbricada, de forma casada, ao longo do percurso todo da formação do território brasileiro. Então, do, do Brasil propriamente dito, né? Né? Então ele vem tratando desde a Idade Média, o Renascimento português, aí a descoberta do Brasil, aí as primeiras, aí claro, ele inclui Camões, ele inclui não sei o que, ele vai tratando a literatura portuguesa casada com a brasileira, com um pouco que vai surgindo de brasileiro. É bem interessante o traçado que ele faz. Mas aí chega um ponto que ele diz assim, não, aqui. Aí ele fala, aí quando chega no romantismo, né, que é efetivamente esse clamor nacional, e é o momento a partir do qual o Brasil efetivamente se torna independente de Portugal, né? Então, a partir desse momento, ele disjunge as duas literaturas e coloca uma parte do texto, um capítulo anterior, que ele chama de Sexta Época, para a literatura, a Idade Romântica Portuguesa, e a Sexta Época da literatura agora brasileira, que é a perspectiva do romantismo brasileiro. Então, esse traçado, né, é mais ou menos comum à maioria dos historiadores, de vir desde uma certa origem. Né? O outro amigo a quem ele se refere, que ele respeita muito, a gente tem uma edição mais moderninha, que é o Joaquim Norberto de Souza e Silva. Essa é uma edição organizada e apresentada em notas pelo professor Roberto Cícero de Souza, que foi meu professor na UF e que é também professor na UERJ. E que já esteve aí pela Rural fazendo palestras e tal, não sei o quê. É Bem, ele foi meu professor quando eu era novo, né? Ele não é muito mais velho, porque são épocas distintas, né? De possibilidades de ingresso na universidade pública e tal, não sei o quê. Mas ele já é um honorável senhor respeitado, né? Mas ainda muito ativo, muito vívido, muito pesquisador, né? Muito sério, muito bom. E ele se dedicou grande parte da vida, o professor Roberto Assis, a exatamente a ser o que a professora Laura Cavalcante Padilha, na época que dirigia a Eduf, editora da UF, eu estava lá como revisor de texto. E isso anos 80, 90, anos 90. E eu estava lá como revisor de texto.
e tive a grata satisfação de ser o revisor de um livro que não tinha trabalho para fazer, que era o Império da Eloquência, um livro do professor Roberto Cícero. E a professora Laura Cavalcante Padilha, na época, então, deu, deu uma caracterização ao professor Roberto Cícero, que eu acho que é muito precisa, que ela disse assim, o Roberto é um schooler. É isso. É um caso raro, eu acho que no Brasil, de um professor de ensino universitário que nunca abandonou o pé da escola. Então, ele, apesar de ser de trabalhar com teoria da literatura, ele sempre se voltou com as suas preocupações para o ensino, para aquilo que as faculdades de letras mais fazem, que é formar professores. E que muitos professores esquecem que eles estão ali para formar professores. O professor Roberto Cícero não. Desde que eu conheço, ele sempre teve pelo menos uma área, uma linha de pesquisa trabalhando com ensino, com formação escolar, com recuperação dos diversos, né, textos de história da literatura. Ele, ele trabalha muito com textos de, né, revivecer textos de história da literatura brasileira para o cotidiano, né, dos estudos. E um deles é esse História da Literatura Brasileira e outros ensaios, onde a gente tem uma história da literatura brasileira também. Então, de fato, ele também vai seguindo aquela característica lá que a gente apontou no Fernandes Pinheiro, que é exatamente vir mapeando a literatura brasileira desde a origem, desde os primeiros encontros, desde aquilo que outros dirão assim, manifestações literárias, né, no Brasil. E eles mapeiam até meio assim, manifestações indígenas de poesia, o que é bem interessante. Os índios já faziam poesia, né? Os índios tinham seus cânticos, né? E a gente não pode esquecer nunca que normalmente isso que a gente chama de poesia lírica, a matriz dela é letra de música, né? Depois, com a palavra impressa e com a palavra impressa principalmente em grandes prensas, é que com a superação da palavra impressa sobre as tradições de oralidade, isso só se dá mesmo em torno do século XVIII para XIX. XVIII na Europa, ali mais industrial, e, na verdade, só a partir do século XIX na maior parte do mundo. A superação da palavra impressa sobre a palavra oral. Até mesmo da escrita, manuscrita sobre oral. Né? Então a gente não pode esquecer nunca que a lírica nasce como letra de música. Depois, isso que a gente faz hoje, ter poema que é impresso, é para ser lido a partir do papel, de maneira íntima, isso é um fato muito recente da literatura, ou ainda uma espécie assim de lazer de nobres. Na antiguidade, lá, quem podia ter um livro manuscrito, isso era um luxo, né? Podia ter acesso à palavra escrita ali no papel e no seu lazer, estar desfrutando aquilo. Às vezes, analfabeto nobre, mas lido por algum fâmulo, por algum servo, algum empregado, que ficava lendo para a pessoa, o nobre ali desfrutando as palavras da poesia, etc. E tal, né? Mas a gente é de outro mundo, né? A gente já tem esse mundo como, assim, como se a palavra poética fosse feita para estar no papel e a gente lia no silêncio. Mas não era assim.
Então, a maioria das composições indígenas eram letras de música, assim como a maioria das composições poéticas de até então. Né? A coisa era feita para oralidade, era feita para cantar. Aí vem os nomes, né? Soneto, cantiga, madrigal, né? Canção, o nome, os diversos rondó, os diversos nomes que têm as formas líricas, né? As formas do que a gente hoje modernamente chama de poesia lírica. Não esquecendo que lírico vem de lira, né? Também um instrumento musical. Então, quer dizer, essa coisa era canto coral, era letra de música e tal. Então, voltando, o Joaquim Norberto faz, junto com o Fernandes Pinheiro, mais ou menos na mesma época, esse, essa trajetória da literatura brasileira, começando desde os primeiros contatos dos europeus, etc. e tal, e vem acompanhando aquilo, né? Até a época deles, né? Ali em torno de 1860, 1870. Então, isso funda uma certa tradição da literatura brasileira, de história da literatura brasileira, perdão, que vai mapeando a história da literatura como se fosse história da literatura brasileira desde os seus primórdios. É claro que aí, né, assim como mostra o Fernandes Pinheiro, nós teremos várias simultaneidades de histórias literárias, né? Porque, por exemplo, Fernandes Pinheiro faz isso casado, né? Mas a gente não pode negar que uma série de autores, ainda já no século XVIII, por exemplo, né, são poetas do Brasil e de Portugal, de ambas as literaturas, tá? Porque era um império só, né? O luso, nós éramos portugueses, né? Nós brasileiros éramos portugueses. E alguns até com muita convicção, com muita resistência até em ser brasileiro. Alguns com orgulho de serem brasileiros, outros com resistência de serem brasileiros. Então, até o século XVIII, você vai ter isso de forma clara. E você tem grandes casos, assim como Padre Antônio Vieira, né, que é um grande autor da literatura brasileira, inegavelmente, viveu grande parte da sua vida no Brasil. A maior parte dos sermões são feitos aqui. Ele é nascido aqui, né, mas formado em Portugal. Vive na Europa, grande parte. Vai a Roma, etc. e tal. Vai aos Países Baixos numa embaixada. Se torna confessor da Rainha Cristina da Suécia e tal, em Roma. Então, ele é um homem de dois mundos. Né? Ele ia do Vaticano à aldeamento indígena, onde ele falar que ele era um pregador de passos, com dois S, e não de passos, com C cedilha, que ele ia onde havia necessidade de estar. Né? Então, Padre Antônio Vieira é simultaneamente né, aclamado na literatura brasileira como nosso e na literatura portuguesa como deles. Né? Impossível fazer separação. Mas então, esses caras traçam uma espécie de uma forma de se abordar e de se tratar a literatura brasileira, que depois Araripe Júnior vai manter, que por exemplo, um dos maiores autores de história da literatura brasileira, esse senhor, José Veríssimo. Na história da literatura brasileira do José Veríssimo, a gente vê logo no subtítulo de Bento Teixeira a Machado de Assis, de 1601 a 1908. Então, José Veríssimo é o contemporâneo de Machado de Assis, né? Então a gente vê que ele vai fazer o mesmo delineamento.
abordando as diversas épocas da literatura brasileira. Tá? E isso vai formando um certo padrão de como se faz, de como se conduz, como se faz história da literatura brasileira. Então vai pegando desde o princípio, desde as primeiras manifestações. O José Veríssimo já usa essa expressão, manifestações literárias. Ele não fala assim, aqui é literatura brasileira. Não, são manifestações literárias. Bento Teixeira escreve visando o público de Portugal, né? Até porque o público, grande público, para literatura, para intelectuais, estava na corte, estava em Portugal, né? Menos no Brasil. E às vezes a gente fala assim, Portugal, mas a gente não está se dando conta, às vezes, da unificação ibérica, que vai de 1580 a 1640. Então, esse Portugal, às vezes, também é corte espanhola. Né? Está se falando, muitos autores, inclusive, desse período, escreviam, eram portugueses, eram, às vezes, nativos do Brasil, mas escreviam em, em duas línguas, português e espanhol. Quando não, o padre Anchieta que escrevia em português, espanhol, italiano e latim. Né? Então, vamos fazer uma pausinha aqui, por causa do tempo, e vamos retomar daqui a pouquinho. Valeu, obrigado a todos. Uma pausa aqui no nosso vídeo.